Unabon, Usaki Ninkakamu. Nikakamu Oyurahão. Enxempotetano no Mulene. Atenção, Chay! A Comissão Proíndio do Acre, a Organização dos Professores Indígenas e a Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre se juntam na campanha de prevenção ao coronavírus, divulgando informações importantes para os povos indígenas. A pandemia está piorando muito no Acre. Nos finais de semana, o comércio nas cidades está fechado e, para conter a propagação do coronavírus, o governo do estado já anunciou que vai fechar tudo por um tempo mais longo. Chay, mais do que nunca precisamos nos unir na luta contra o coronavírus e a vacina é a nossa arma mais poderosa. A boa notícia é que nos últimos dias o movimento indígena tem tido vitórias no Supremo Tribunal Federal e a última agora é que a vacina também deve ser prioridade para os indígenas que vivem nas cidades. Vamos entender melhor como está sendo essa mobilização com a defensora pública Cláudia Aguirre. Olá a todas e a todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a vacinação dos povos indígenas. Quando começou o planejamento da vacinação em todo o país, inicialmente o governo federal priorizou nessa fase, né, na primeira fase da vacinação, somente os indígenas que estavam nas aldeias em terras indígenas demarcadas, que eles chamaram ali no plano de indígenas aldeados. Um parênteses, porque aqui a gente já sabe que essa ideia de indígena aldeado, de que só é indígena mesmo se estiver na aldeia, a gente sabe que está ultrapassada, né? Conforme a nossa Constituição Federal de 88, que é a nossa lei maior no país. Em seguida, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, entrou com uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal para mudar isso. E o primeiro resultado que nós tivemos foi que o Supremo Tribunal Federal exigiu a vacinação dos indígenas aldeados, tanto nas terras demarcadas, como também nas terras não demarcadas. Porque a gente sabe que no Brasil todo tem muita terra que ainda não foi regularizada, né? E assim tem sido feito. A vacinação por hora estava ocorrendo para indígenas cadastrados no sistema de saúde indígena, localizados nas terras indígenas demarcadas e não demarcadas. Aí depois fez outros pedidos, tá? Vou destacar dois desses outros pedidos que foram feitos. O primeiro foi que o Supremo Tribunal Federal obrigasse a vacinação de indígenas fora das terras, em contexto urbano, e o outro pedido foi a revogação da Resolução 4 de 2021 da FUNAI. Era uma resolução que trazia uns critérios de heteroidentificação para indígenas. E semana passada, ou seja, recentemente, a gente teve uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal, obrigando a vacinação dos indígenas em contexto urbano e suspendendo essa resolução da FUNAI que eu mencionei. Né? E isso foi uma vitória. Agora o desafio é localizar, contar, saber o número desses indígenas que estão em contexto urbano, para saber quantos eles são, onde eles estão, porque só assim vai ser possível a organizar a vacinação, né, dessas pessoas indígenas. Aqui no Acre, no âmbito do grupo de trabalho do Estado do Acre, para políticas contra o Covid relacionadas a indígenas, a gente, semanas atrás, já tinha expedido uma recomendação para que os órgãos iniciassem essa identificação e localização dos indígenas que estão fora das terras, justamente para a gente começar a ter uma ideia dos números, de onde estão, providenciar doses, separar as doses, para de fato, iniciar a vacinação dos indígenas fora das terras indígenas que estão em contexto urbano.
Então, eu espero que essas informações tenham auxiliado e a Defensoria Pública, como sempre, está à disposição. E uma boa semana a todos. Fica na aldeia, não saia de casa, Chay, e compartilhe essa informação.